horas. Nós somos ceifeiros da última hora. O que nós temos que praticar? A ceifa. O problema é olhar para trás, e o problema é olhar para frente, e o problema é não entender o problema, que é o agora, que é o não. Você concorda comigo? Então, se agora eu e você fizermos o que é o dever nosso, evangelizar a tempo e fora de tempo, falando, vivendo. Vivendo. A melhor forma de evangelizar é vivendo. É o cara olhar a tua vida e dizer, cara, esse cara é um homem de Deus. Ser testemunha é isso, é você viver Cristo e não você falar de Cristo. E aí entra algo talvez que seja Romanos 2, o guia de cego, o péssimo testemunho que vem sendo dado e o nome de Deus vem sendo blasfemado. Porque você imagina o seguinte, o poder de Deus tem que estar na minha vida e na tua vida. Ele tem que ser exercido. Olha que eu estou dizendo que isso é grave. Ele tem que ser exercido. Ok? Eu fui comandante de tropa. Ok? Eu era. Eu estava. E eu fazia. Não adiantava eu ser. Não adiantava eu estar. E não adiantava eu se eu não fizesse. A minha autoridade tinha que ser exercida. E eu exercia. E os meus comandados respeitavam ser, estar diante do fazer. Isso está acontecendo, Fabinho? Não. Mas por uma promiscuidade. Porque você imagina, né, que se você é um embaixador, você pode negociar. Sim. Você pode fazer tratados de amizade, né? Você pode participar de banquetes, né? E você pode ser o cara e dizer, ó, nós entramos em guerra com você. Declarar guerra. O momento atual dos embaixadores de Deus é de declarar o quê? Guerra. Total. Contra o mal. Ok? Só que a galera quer participar dos banquetes, a galera quer fazer aliança, a galera quer comer da mesa de Babilônia. Cara, isso vai dar bom? Não. E aí o resultado é o nome de Deus sendo blasfemado, é nós sermos jogados numa vala comum, você concorda? Que aí é o sabor pastor. Vala comum, ok? A galera joga na vala comum, ok? Porque eles não reconhecem a palavra, porque a vida não está ligada à palavra. Mas quando tu vê um monge budista, você sabe que o cara é monge. E você espera a expectativa de conduta dele segundo os códigos budistas. Você vai na Europa cheio de islâmicos, muçulmanos, eles são reconhecidos pelo que são. Praticam aquilo que falam. Por que que o cristão ele se desviou? Por quê? Porque, na realidade, nós somos uma tropa que ela está mal alimentada, mal treinada, mal armada e mal liderada. E aí tem que haver o efeito segundo a Crônicas 7,14, se queremos tirar o Brasil da onde ele se meteu, através de um ato de humilhação, vou falar disso de novo, e não adianta fazer um dia, não adianta fazer uma semana, não adianta fazer um mês. Fabinho, é até Deus ouvir. E Deus entrar com providência. Se isso não for feito, o pleito de outubro, ele já está definido, porque eu tenho 28 milhões que tem de 16 a 22 anos. E de 46 a 90, eu tenho de 16 a 40, 20 milhões a mais. Eu sei que é difícil para a galera fazer conta, mas 20 milhões é um número de 16 a 22 de um grupo que é de 28. E só para atualizar, pesquisas reais, 80% dessa turma não pensa o que você pensa, o que eu penso. Então, nós estamos falando de 16 milhões. Hoje, o resultado já é 16 milhões. Percebeu? E se mantém o que está aí, com tendência a ficar pior.
Porque aí você pode ter uma maioria de Congresso, e aí vai ficar estranho. Senado. Então você pode ter algo, e detalhe, não vai resolver isso com dancinha, tá? Não vai. E nem brigando entre si, né? Aí entra o ponto de coerência, o ponto de convergência e o tipo de vida que nós queremos viver. Se não for feita uma conversa franca com a nação, né, de maneira a expressar o que de fato é o anseio, ok? De o grupo A, do grupo B, do grupo C, D e E. Cada grupo desse é uma expectativa diferente. Fabinho, não entra na minha cabeça. Isso não entra. E olha que eu me considero um cara que exercita muito o conceito Kuan, que é pensamento aberto chinês. Eu tenho uma mente muito aberta. Eu não trabalho com caixinha, com conceitos fechados. Todo o meu pensamento ele é aberto. Mas não entra na minha cabeça nós estamos lascados querendo nos lascar mais. Isso é insanidade. Tu entendeu? Não adianta eu vir de bravata, ok? De dancinha, se eu tenho 20 milhões de garotos, onde 16 milhões desses garotos, garoto e garotete, eles saíram de um sistema que já programou o que vai acontecer. Mas essas dancinhas falam na linguagem desses garotos que estão aí agora farmando aura, doutor. Não, aí é top. Isso é o que você está pensando, né? Porque eu vi os comentários dos garotos. Os próprios garotos. Lá para ver. A gente vê. Você tem que entender que é o seguinte: não adianta você querer parecer, cara. Você tem que ser original. Tu entendeu? Você não pode ter sabor de presidente. Você tem que se apresentar como uma opção de fato. E aí você tem que ir lá conversar com os garotos, brother. Você tem que conversar com os amigos da tua filha, do teu filho. Você tem que fazer isso. Olha que eu já pedi isso ano passado para você e a turma de Curitiba. Eu falei, gente, eu preciso que vocês entrem em cena. Vocês têm que conversar com os garotos. Se não conversar com os garotos, Fabinho, e aí você vai dizer, Alex, mas não dá para conversar com um cara de 22. Cara, você tá mais próximo deles do que eu. Ok? E por incrível que pareça, eles estão me ouvindo porque eu tô ripado lá no bendito do TikTok. Só a misericórdia de Deus. Aí quando eu vou ver a idade dos garotos, né? É tudo guri. Falei, Jesus, os guris estão me ouvindo. Meu Deus, só Deus na minha vida. Por quê? O meu interlocutor seria o quê? Você. Você é o interlocutor, você tem idade para ser meu filho. É que sua aura tá positiva diante dessa galera, né, doutor? Vamos falar um pouquinho dessa linguagem? Do Farma Aura para a gente fechar. Que esse pessoal tem trabalhado bastante agora. Farma Aura. Isso. A gente tá vendo, tá se tornando um fenômeno, né? Isso nas redes sociais. Disputa de Farma Aura. E não é só os jovens. Eu tô vendo pessoas mais adultas farmando aura. Que parece ser uma dança estranha, uma idiotização. Na minha visão, é uma idiotização. Mas a proposta de farmar aura ou farmou aura é alguém que fez algo legal, alguém que fez algo sensacional, alguém que fez algo incrível. A aura de fulano está positiva. Uhum. A linguagem é o quê? O cara está fazendo algo bom, desenvolvendo um bom trabalho, é inteligente e tal. A aura de fulano está negativa. Pô, o cara tá muito ruim, entendeu? Não tá jogando bem, não tá falando bem, enfim, tá trabalhando mal pra cá. É betinha, ou seja, é fraco, é desanimado, é alguém sem valor. É essa linguagem. Mas aí estão associando a Farma Aura a danças idiotizadas. Na realidade, isso começa na Indonésia. Você deve ter visto isso. É um garoto que vai à frente de um barco numa competição e ele vai fazendo movimentos para farmar aura para a turma da sua equipe alcançar o melhor desempenho. O termo farmar é usado nos jogos, a garotada dos jogos, né? E a aura tem a ver justamente com essa energia, o processo de energia em cima disso. O Brasil, nós já tivemos, né, aquela tentativa do Stereo, tu lembra disso, né, que houve alguns que acompanharam, e esse conceito, ele ganhou muita notoriedade, tipo o Bebê Reborn,
porque as pessoas no bebê reborn, elas estavam transferindo afetividade e criando motivos para se encontrarem no meio dos seus isolamentos sociais. O Farma-Aura vem na mesma direção, forma-se plateias ali, as pessoas elas vão se apresentar nessas competições e há um incentivo através da exposição e do reconhecimento ali na hora da plateia e nas mídias, por conta agora dele estar se apresentando como eram as dancinhas lá do TikTok, né? Que a garotada ia lá e fazia as dancinhas, e com isso eles iam até monetizando. Tu lembra? Isso aconteceu agora. Sim, o Felca que iniciou. Isso, né? Isso aí. E aí, né, foi bom até tu falar do Felca. Cadê o Felca? Sumiu. Ele entrou pro sistema, né? O maior, que não é, né, aquilo que ele deveria ter entrado. Ele deveria ter entrado na TV, eu acredito. Ele devia estar aqui na TV, eu acredito. Não é isso? Ele devia estar aqui. Sim. Tá certo? Para quê? Para ele somar, multiplicar, gerar um exponencial de transformação na cabeça da garotada. Mas veja que o sistema ele é bruto. E ele é cruel, e ele te pega e joga numa prateleira, porque é assim mesmo. O cara pega você, se você vai incomodar de alguma maneira, o cara te pega, compra e bota você ali na prateleira. Eu ouvi uma vez, o diabo, quando não consegue te derrubar dando uma rasteira, ele te expõe. Ele te coloca na prateleira de cima, né? É isso aí. E aí você fica ali neutralizado. Então essa turma da Farma-Aura, né, ele está dentro de um contexto, né, mediúnico, ok? Nós temos entidades de rua agindo ali, povo de rua. Está vendo possessões demoníacas através disso? Em alguns casos sim, fica muito claro isso, as manifestações ali, ok? E detalhe, isso para o entretenimento, como acontecia na época, inclusive do Coliseu, ok? Então, o ridículo, vamos assim colocar, é a tentativa de uma arte a ser reconhecida diante de um anonimato. Ok? É isso. Então a pessoa quer romper o anonimato através daquela exposição ali. E detalhe, quanto mais esdrúxulo ele for, mais ele alcança visibilidade. Porque a parada não é a sincronia, a parada não é a coreografia, a parada é a ação esdrúxula, ok? Então, quanto mais aquilo tiver um componente de sinistralidade, usando, né, o movimento, a face, todo o processo corporal, mais visibilidade ele ganha e automaticamente, né, é isso que ele está buscando ali. E o complicado é quando você tem pai e mãe apoiando esse processo, inclusive, e incentivando os filhos ao exercício disso. Eu ouvi falar também que a ideia do Farma-Aura tem uma origem pagã, de um cara que é de uma religião. Ele estava vendo um jogador de basquete jogar, e aí um rapper. Aí ele começou uma música com o 6-7, que esses números têm um significado dentro da sua numerologia religiosa que faz referência a algumas entidades. Total. E, inclusive, né, a gente aqui já pode falar do conceito 89. Como é que é? 89. 89? É 89. O 8 e o 9. 8 e 9? É, porque aí você fecha um ciclo, né? Então, você vê, o princípio do fim é o princípio 8 e 9. Porque os acontecimentos que estão previstos para esse segundo semestre, Super El Niño, a chance de uma nova epidemia, uma ampliação dos conflitos planetários, ok? Situações envolvendo, né, a própria condição interna do Brasil, ok? Você imagina que todo mundo conta que em outubro vai ter eleição. Mas se tivermos um cataclisma, nós vamos ser obrigados a uma GLO. E não vai haver eleição. E o que está previsto... E é possível? No quadro que estão desenhando. Se as águas do Pacífico baterem os 4,5 pontos lá, nós vamos ter problemas graves.
muito graves. Então é possível. Okay? É possível que a gente tenha uma GLO por conta do cataclisma que nós iremos enfrentar. Nós já vamos começar a saber disso a partir do mês de setembro, né? Então, setembro é decisivo no nosso clima para outubro, para nós sabermos se vai vir as cheias, né? No caso do sul, lá, os ventos fortes, né? Como aconteceu aqui em Ribeirão Preto, se isso vai ser uma escala maior, se vamos ter os incêndios, se vão começar as queimadas da maneira que a gente está vendo os incêndios na Europa. Então, alguns acontecimentos estão para definir se o pleito de fato ele se mantém ou se ele vai ter que ser adiado. E aí entra um problema grave. Você já viu que a Nicarágua já falou que ela não vai deixar ninguém mudar o que está lá. É. E o Trump já disse que ele vai se envolver com a Nicarágua. Ok? E da mesma maneira que ele está se envolvendo já com Cuba, da mesma maneira que ele se envolveu com a Venezuela, e nós já vimos uma mudança na Colômbia, vimos no Chile, vimos na Argentina as mudanças que ocorreram. Mas aqui o Lula disse que não vai deixar ninguém interferir na soberania do nosso país, né? O conceito de soberania é sempre muito relativo, né? Porque no momento que nós somos totalmente dependentes de tudo o que acontece, tanto na parte ocidental e oriental, nós não temos essa soberania, né? O Brasil poderia até ter isso se lá não tivéssemos demitido Pedro II. Seríamos potência. Tá certo? Eu bato sempre nessa tecla, vale a pena a galera olhar o que era o Brasil e a colocação dele no ranking mundial em Pedro II. E o que nós viramos com a ideia de república. Então há um retrocesso e nós regredimos, inclusive no conceito de IDH. O senhor disse no início do podcast aqui que nós estamos em uma batalha invisível. Contra quem? Contra as forças e potestades e principados e a turma que vem agindo em terra, né? Você tem a operação pelo ar, você tem a operação pela água e você tem a operação pela terra. São várias frentes de combate. Qual é o grande problema nosso? É não reconhecer que estamos em ambiente hostil, de guerra, de misantropia. A humanidade, ela está sendo trabalhada para extinção. Isso aí é fato. Ok? Mas isso começou no Éden, no ataque do Éden. Isso aconteceu no ataque à família de Noé. Ok? Aconteceu um ataque ali. Isso aconteceu lá em Abraão. Ok? E isso acontece até os dias atuais. Problema: a turma não quer entender que não há boa vontade com a humanidade e nós somos levados, induzidos a pensar que ser humano é ser destrutivo, é ser alguém que está acabando com o planeta. Não é verdade, ok? Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. Mas isso foi sendo implementado, igual a pirâmide alimentar, que descobrimos que o que nos foi ensinado era mentira. É igual quando falaram, né, dos benefícios e os malefícios, e agora nós estamos vendo que o bendito do ovo é o melhor alimento. Meu Deus, quantos ovos eu fui privado de comer, Jesus. O Bill hoje come uma dúzia de ovos na linha de treinamento dele, meu Deus. E eu, quando queria comer 1, 2 ovinhos, a mãe não pode, que faz mal. Então você imagina que nós vamos sendo historicamente lesados por um monte de informações que eram desinformação. Agora o melhor, quem paga por isso? Quem vai pagar pelos ovos que eu não comi? Meu Deus! Quem? Não é isso? Ok? Quem vai pagar a carne gorda que eu não comi? Meu Deus! Percebeu? Quem vai pagar 100 anos de um processo de medicina que, inclusive, nós tivemos no tratamento das doenças mentais a lobotomia? Meu Deus, isso é papo para outro podcast. Para outro podcast. Doutor, o senhor tem ido em muitos podcasts aí. Dentre eles, o senhor tem ido até em podcasts sensitivos, né? Total. Que está correlacionado
Paranormalidade. A paranormalidade, a outras religiões. E pode ser que tenha um monte de pessoas que está acompanhando o podcast aqui. Batemos uma audiência de mais de 1.900 pessoas e as pessoas tem mais de 1.700 pessoas agora. Eu quero dizer a você, se chegou aqui e está pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu gostei, o seu joinha, verifica se você está inscrito. Se você não tiver inscrito, se inscreva aí agora, tá? Porque eu quero te dar um presente, eu quero te dar um brinde. Eu vou deixar aqui agora o nosso link da nossa comunidade no WhatsApp. Você que é inscrito, você que deu like, o gostei, o joinha aqui nesse podcast e clicar no link e ir para a nossa comunidade no WhatsApp, eu vou te enviar de forma gratuita o PDF, o e-book da Bíblia Etíope. Posso enviar, doutor? Pode. E se entrar em contato com o senhor depois, através do telefone? O 21995, né? 21999 31 34 67. Vou repetir, porque o outro os caras me baniram. Sim. Né? O zap, gente, é o 21 999 31 34 67. 999 31 34 67. Zap 21 999 31 34 67. Diz que amigo do Fabinho vai ganhar o mangá e o livro A Cura da Alma. Qual é o teu problema? Perfeito. Então você vai lá para o nosso grupo no WhatsApp, vou te mandar a Bíblia Etíope lá e você vai fazer parte do nosso grupo e você vai ter o benefício de receber a nossa programação do Eu Acredito Podcast sempre de forma antecipada. Você também vai receber os links de todos os podcasts que nós estaremos ao vivo. Você vai receber lá no grupo e sempre nós enviaremos lá de presente e-books, livros. Nós temos um grupo aberto de interação, que é lá para a gente debater, conversar sobre assuntos que acontecem aqui no Eu Acredito Podcast, tá bom? Doutor, a partir desse pensamento que o senhor está indo em outros podcasts e tal, até de outras religiões, o senhor em algum momento aqui disse que a humanidade de alguma forma estava perdida. A humanidade, aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus ou não confessaram Jesus como Senhor e seu Salvador. Eu vou pontuar apenas em uma pessoa. Uma pessoa que não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e não se submeteu ao senhorio de Cristo. Essa pessoa está perdida? Tá. Primeiro dentro de si mesma, né, Fabinho? O que a gente tem que entender é o seguinte: se eu sou filho e filha de Deus, a recusa da paternidade de Deus me transforma num bastardo, que é o efeito do filho pródigo. Né? O pai está nos aguardando o reconhecimento de dano. Né? Eu tenho por hábito, né, de agir como Paulo, de falar aonde me é permitido falar. Né? Então, tem aquela passagem que ele vai lá no panteão de deuses lá, e tinha, né, o Deus invisível, né? Lembra disso? E ele começa a falar: estou falando desse Deus aqui, eu represento Deus desconhecido. Do Deus desconhecido ali, e ele começa a trazer a informação para os gregos ali. Por quê? Nós temos ovelhas em outros apriscos. O próprio Cristo fala disso, ok? E nós temos que quebrar a barreira da comunicação para desmistificar o amor de Cristo. Até porque, né, a nível de Brasil, 90% de onde tu for, você vai ter que encontrar alguém que já teve uma experiência com o cristianismo, seja ele católico, romano, seja ele católico ortodoxo, copta ou evangélico. Né? E a maioria é evangélico, inclusive, né? Por causa das anomalias, né? Que você, inclusive, teve, né, dois debatedores, né? O pastor Márcio e o Tiago, justamente discutindo as anomalias. Né? O que nós estamos discutindo? Nós estamos discutindo que a casa do Fábio está mal gestada. Ok? E aí, veja, eu preciso da casa do Fábio, preciso, mas a casa do Fábio está mal gestada, ok? E aí, o que eu faço? Cara, ou eu chamo o Fábio para minha casa e eu gesto melhor do que o Fábio, ou eu chego junto do Fábio e digo: Fábio, ó, cara, não tá legal, brother, vamos arrumar isso aqui,
Vamos ajeitar? Então eu percebo que a falta de comunicação. Esse é o maior problema nosso, é comunicação. As pessoas estão, de alguma forma, na sua maioria, buscando Deus. As pessoas vão para a religião em busca de Deus, em busca de se preencher, e a verdade é que todos eles estão em busca de Deus. Tem gente que na Umbanda, o que você está fazendo na Umbanda? Estou em busca de Deus. Não é que estou em busca de Deus. Tem gente no Candomblé, estou em busca de Deus. Tem gente que está no budismo, o que você está? Estou em busca de Deus. Até há uma frase que diz que todos os caminhos, de alguma forma, levam a Deus. O juízo final é isso. É o juízo final. Levam a Deus, né? Agora, a pergunta que fica é, você encontrar a Deus, em todos os caminhos, você vai encontrar no juízo final. Agora a pergunta é, qual religião? O que eu devo fazer para ser salvo e ir para o céu? Então, vamos lá. Quando você tem Cristo em nós, Emanuel, você tem alguém que traz uma palavra que confronta o sistema religioso vigente e cria conflito na ordem de culto, pelo posicionamento, pela mensagem e principalmente as consequências das ações. Ok? Então, Cristo, no meu entendimento, né, ele não veio trazer uma religião, porque havia algo muito bom, que era o judaísmo, à época, né? Ele vem trazer a chance de um religare, que seria uma reconexão do homem com a paternidade de Deus. Isso é tão sério que o filho é imolado pelo pai. Nós já fizemos um episódio explicando sobre isso, o ato de sacerdotal, o sumo sacerdote de Deus imolando o próprio filho. O antídoto para o pecado antes mesmo do pecado existir. É isso aí. Então ele é imolado, literalmente cordeiro mudo. Cordeiro mudo, né? O amor de um amigo que entrega a vida pelos seus amigos. É dessa maneira. Então, quando nós entendemos o dano, você tem a opção de parar de se danar. É isso. Tem que entender o dano. Não é isso? Você está comendo errado, você está bebendo, vivendo uma vida toda errada, você está causando o quê? Dano. Ok. Você tem um pai que você não fala com esse pai. Se você disser para mim que isso está te fazendo bem, eu, como psicólogo, já vou dizer para você o seguinte, cara, isso não está te fazendo bem. Isso vai te trazer problema grave a nível de médio e longo prazo. Danos. Ok? Danos, vai gerar danos. Então a gente tem que parar a cultura da danação, que é a cultura da maldição, e a gente parar de subterfúgios. Né? Eu estou vendo, né, e vale a pena, né, na próxima vinda, a gente conversar sobre as múltiplas religiões que estão em crescimento, como é o caso do próprio Islã. Os luciferianos estão ganhando uma visibilidade por causa, inclusive, dos cristãos que estão dando essa visibilidade. E a gente percebe que a turma, né, ela está sendo envolvida dentro de um conceito de magia, de um lado, e de austeridade do outro. Por quê? No princípio do Islã, é essa austeridade que é colocada ali, em cima de um posicionamento, diante de uma Europa, principalmente, já corrompida. E aí os garotos, vendo a má conduta dos pais e dos avós, eles acabam optando pela ação doutrinária do Islã, porque ela é curta. E a galera precisa de uma vara curta. E aí ele se identifica com aquilo ali e ele entra dentro daqueles princípios. É um lado da história. Do outro lado, você tem a turma, né, buscando magia. Tudo a turma quer o efeito, o efeito, o efeito, o efeito. E isso te torna preso, né, aprisionado, né, vulnerável, por conta das tuas necessidades de reconhecimento e também de empoderamento. São duas coisas aí, ok?
né? E isso nos leva, inclusive, né, às sociedades secretas, que também estão crescendo no meio dos nossos jovens, ok? Então, observe que nós estamos sofrendo múltiplas ações, ok? O que é que o cristianismo raiz está fazendo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Né? O que é que o cristianismo raiz está fazendo? Porque eu não posso mistificar aquilo que já foi desmistificado. Esse é o problema, entendeu, Fabinho? As pessoas mistificam o que já foi desmistificado. Mas de forma simples, para alguém que precisa, quer e deseja ser salvo. E está se perguntando, doutor Alex, o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu faço para ir para o céu? Agora, olha só, se o coração dele arde agora, se ele nos ouviu esse tempo todo, o coração dele arde, ele tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, ok? Ele deixar no mar do esquecimento aquilo que já foi e ele iniciar uma novidade de vida. Compreendeu? Mas se a pessoa já tem uma religião... Não, veja. Ela fala bem assim... O que tá sendo proposto, né, é um rompimento, é uma ação disruptiva para um novo acesso. Ok? É isso. Então essa pessoa, para ser salva, ela tem que romper com a sua religião. Ela tem que romper com seus deuses. Ela vai ter que fazer igual o Gideão. Gideão é convidado a fazer a renúncia daquilo que seria o panteão familiar para poder se colocar diante do projeto de Deus na vida dele. Se você tem um projeto de Deus na sua vida, o panteão familiar, ele não contribui, o histórico seu não contribui. E é por isso que Jesus chama você para renúncia. Evangelho é renúncia, é você romper, ok? Com essa vida, iniciar uma novidade de vida. E essa novidade de vida, ela é muito interessante porque o professor não é o Fábio, o pastor, não é o pastor Alex, é o próprio Espírito Santo. E ele vai dizer o que ele deve ou não fazer. Então, nós temos que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, todas as pessoas que querem ser salvas precisam entregar a vida para Jesus. Total. E isso é uma questão sine qua non. Olha só, eu tive que entrar para a Força Aérea assinando um contrato com a Força Aérea. Percebeu? E eu era um militar da Força Aérea, treinado pela Força Aérea, pago pela Força Aérea, cuidado pela Força Aérea. E quando eu saí, a Força Aérea ainda cuida de mim até hoje. Percebeu? Então, você tem, né, uma atitude. É isso. Ok? Se você entender o teu chamado é para a vida em Cristo, você vai confessar Cristo com a tua boca, escrevendo aí, né, agora, né, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, né, lá eu vou... Agora eu entendi o que é a mensagem para a minha vida e eu quero isso. Aí vamos lá. Eu antes enchi a cara de refri. O Espírito Santo vai dizer, cara, isso aqui vai te fazer mal. Eu enchi a cara de doce. Mas, ó, isso aqui faz mal. Ó, eu enchi a cara, um monte de coisa vai começar a mudar. Palavrão some da boca em frações de segundo. Porque há uma metanoia. Há uma mudança de mente, uma mudança de coração. Ok? Pessoas que estavam num vício conseguem também se libertar dos vícios com a ajuda de Jesus? Total. É porque porque isso é trabalhado nas casas de recuperação, inclusive, a fé. Nós temos que entender que o conceito de fé é metafísico. É metafísico. Então, quando você exercita essa fé, né, o milagre vai acontecer. Agora, entenda que existem coisas e coisas, ok? Coisas e coisas. Processos e processos. Isso que é outra questão importante. As pessoas têm que entender o seguinte, cara, não adianta eu saber que essa erva verde me causa dano e eu brincar com a erva verde achando que eu vou controlar. Não adianta eu brincar com a ina branca, com cogumelo, com ayahuasca e eu achar que eu vou controlar. Eu não vou controlar. Não adianta eu brincar com o café, que eu já sou dependente de cafeína. Isso vai dar problema. É por isso que é um princípio de renovação.
Perfeito. Então, não há salvação em outra religião a não ser em Jesus. Uma boa colocação. O que é salvação para nós cristãos? Significa a aproximação da paternidade de Deus. Eu não posso dizer que eu sou filho de Deus se eu estou praticando, ok, os 70 filhos de Baal. Ok? Isso faz parte do vizinho. Os filhos do vizinho, eles lidam com a realidade de 70 filhos de Baal. Eu sou filho de Deus. Os princípios da paternidade de Deus para a minha vida são esses aqui. Então, quando eu me coloco nessa cobertura paternal, ok? Eu encontro paz e descanso para a minha alma e a minha prosperidade vai ser na proporção da minha dedicação de esforço, porque o meu pai não é pai de preguiçoso, não é pai de vagabundo, não é pai de mentiroso, não é pai de corrupto, não é pai de jeitinho. Ou tu faz ou tu faz. É desse jeito. Então, se você é um cara que está fazendo, né, você vai prosperar. Ok? E aí não é a doutrina da prosperidade que está aí. Não, dá para cá que eu dou para lá. Não, é o contrário. É você levantar cedo e dormir tarde. É isso que você quer? É a turma nossa da Europa, dos Estados Unidos, da Oceania. A galera trabalha em 2, 3 trabalhos para fechar o plano de conta. Se fizermos isso no Brasil, nós vamos produzir um monte. Se o cara correr lá no Santo Bill, ele vai ver que tem guri trabalhando 1 hora ganhando 6, 8 mil. Pô, o cara não tem 1 hora para ganhar 6, 8 mil? Então tem alguma coisa errada com a cabeça dele, você concorda? Sim. Então, não é o fato de não ter, Fábio. Tem. Não é o fato de não existir. Existe. A questão é o que você tem feito com o nível de informação que você acessa. É isso. Isso aí, pode ser que tenha pessoas aqui hoje que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, gente que está em outra religião, às vezes em busca de se preencher, porque há um vazio, há uma lacuna na sua alma, e você buscou preencher esse vazio com álcool, com drogas, até com a religião, com ofertas ou oferendas que você precisou fazer para entidades, pactos, aliança, e você percebe que esse vazio ainda continua dentro de você, você não conseguiu se preencher. Talvez um dia você já tenha até conhecido a fé dentro do cristianismo, se decepcionou com alguém, com uma liderança, com uma denominação específica. Mas Jesus, ele nunca decepcionou, e eu vou te falar uma verdade: esse vazio que há dentro de você não pode ser preenchido por nada nessa vida. Até porque esse vazio é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio existencial na sua alma. Agora, uma afirmação que pode alegrar o seu coração é que Deus é o maior interessado em preencher esse vazio que há dentro de você. Deus se interessa muito mais em preencher o vazio da sua alma do que você se interessa ter esse vazio preenchido. Até porque você busca preencher de forma momentânea. Bebe, enche a cara, mas no outro dia o vazio está lá. Usa entorpecentes, passa por um momento, mas no outro dia o vazio está lá. Se prostitui, vive uma vida promíscua, orgias, se entrega aos prazeres carnais, a orgias, para que por um momento esse vazio se preencha, mas após uma ejaculação, esse vazio continua lá. Meu amigo, minha amiga, Deus é o maior interessado em preencher esse vazio. E quando eu falo isso, eu não estou te conduzindo a ir a uma igreja, a um templo religioso. Eu falo isso te conduzindo a uma pessoa. Porque a salvação não está em um lugar, em um ambiente, em uma localização. A salvação está em uma pessoa. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer parar de quebrar a cara? Você quer parar de tentar ser feliz e ser feliz de verdade? Você quer tentar parar de tentar preencher
tentar preencher um vazio e preencher de verdade, entregue a sua vida a Jesus, independentemente do seu estado, da sua cidade, da sua localização, da religião que você está nesse momento. Se você percebe que precisa preencher um vazio existencial, que na busca de preencher desencadeou vícios em você, desencadeou doenças almáticas em você, e hoje, de alguma forma, você entrou nesse podcast e, impulsionado por Deus, eu estou lhe fazendo esse apelo. Você quer parar de tentar preencher e preencher o vazio de uma vez por todas e ser livre de vícios, de dependências, ser livre de doenças almáticas? Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Não estou falando para você ir frequentar uma igreja, isso vai ser consequência a partir da semente que vai estar sendo brotada em seu coração e na sua alma, vai ser consequência de, a partir do momento que o Espírito Santo vai fazer de você morada e vai fazer a sua consciência como um tribunal da alma e vai te orientar agora o que você deve fazer de certo e o que você deve evitar de errado. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Só coloca nos comentários: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ou se você já teve uma experiência com Jesus e se afastou, coloque nos comentários: eu quero reconciliar com Jesus. Amém. Que antes de acabar esse podcast, doutor e pastor Alex vai estar orando por sua vida. Talvez você seja alguém que acompanhou o pastor Alex em outros podcasts. Foi em um podcast de uma outra religião que você olhou, se identificou com o pastor Alex, falou de assuntos que ele não falou aqui hoje, e você percebe que precisa entregar a sua vida para Jesus e reconciliar com Jesus. Ele não é apenas psicólogo, psicanalista, ele não é apenas cientista, ele é também pastor. Amém. E o pastor Alex, antes de encerrar esse podcast, vai orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Olha aqui, algumas pessoas entregando. Amém. Eu aceito Jesus. Eu vivo Jesus todo segundo. Tem gente aqui que está reconciliando com Jesus aqui agora. Amém. Também, doutor Alex. Amém. Deus seja louvado. Tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva. Doutor Alex vai estar orando pela sua vida aí agora. Senhor amado, Pai querido, meu Senhor, Deus de infinita graça, misericórdia e paz, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse espaço do Eu Acredito, pela família do Eu Acredito, todos envolvidos com esse projeto, Senhor. Que o Senhor derrame bênçãos, né, sobre o Fábio, o pastor Fábio, sua família e toda a equipe. Também agradecer o estúdio que nos acolhe, Senhor. Pai, derrama tuas bênçãos, esteja presente nesse ambiente, modificando, alterando as vidas que aqui passarem. E nós queremos agora, especialmente, Pai, pedir por esses que entenderam, compreenderam, discerniram o chamado para esse tempo, para suas vidas. Senhor, entra com providência agora, com teus arcanjos de guerra, com anjos, com espadas de fogo, Senhor, dissipando toda a treva, Senhor, quebrando todo pacto, aliança, maldição, tudo que foi ofertado, sacrificado, Senhor, que haja um religar dessas pessoas agora, que o nome delas seja escrito no livro da vida, Senhor, que eles vivam uma vida de abundância e de plenitude da presença do Teu Espírito Santo. Pai, abençoa todos que aqui estiveram e que estarão compartilhando, inclusive, esse episódio, Senhor, que ainda vão entrar, que eles sejam alcançados, impactados, e aquilo que nós não conseguimos, por algum motivo, esclarecer, que o Espírito Santo esclareça a verdade desse tempo. Nós te rendemos, Senhor, a honra, a glória, a adoração, o louvor e gratidão, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Jesus. Amém, amém. Amém. Existe aquele louvor assim, né, doutor Alex? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Assim, ó, eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu de surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. A última estrofe é assim, ó. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Doutor Alex, gratidão, mais uma vez, gratidão. Gratidão. Meu ancião favorito. Não, toma aí, a turma corre lá pro DR Alex Alves, né? DR Alex Alves no Instagram. E YouTube, TikTok, tá tudo. DR Alex Alves encontra lá tudo, né? E no Zap, o 21 999 31 34 67, 21 99 31 34 67. Você pede kit ancião, pede Santo Bill, você pede o seu mangá, né, em PDF, e o livro A Cura da Alma. Qual é o teu problema? Tamo junto. É isso aí, pessoal, diretamente de Alphaville, São Paulo, do Alpha Studio. Pensa em um estúdio incrível, com equipamentos de última geração, excelência na qualidade, uma equipe de trabalho. Quem está aqui é o Guilherme, é o Pedro, é o Gui. São os melhores aqui em Alphaville, São Paulo. Você que quer tirar o seu podcast do papel e quer fazê-lo se tornar uma realidade, viralizar com os cortes no Brasil e fora do Brasil, procure aí Alpha Studio no Instagram. Tem uma equipe aqui totalmente preparada para lhe atender. E é diretamente do Alpha Studio que nós encerramos mais um dia de programação e mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua interação, obrigado por fazer o Eu Acredito Podcast acontecer. Muitas pessoas aqui que vieram ao Eu Acredito Podcast hoje. Se você não é inscrito, não saia daqui sem se inscrever não, viu? Não saia daqui sem se inscrever. Vai para a área de membro. E vai lá para a área de membro, tá? Membro aí no nosso canal. Vai para o nosso grupo no WhatsApp para você ficar por dentro de tudo que acontece. Mas vai lá pro grupo e não sai não. Tem muita gente que vai pro grupo no WhatsApp, a gente nem fala nada, o pessoal fica saindo. Vai para lá e fique por dentro das nossas programação semanalmente, quase que diariamente estamos com programações. E essa semana vai ser loucura. Dia 29, às 13 horas, Bispo Adson Belo. Às 15 horas, Reverendo Marcelo Oliveira, ou Pastor
Marcelo Hebraísta. E às 19 horas, doutor Augusto Cury. Na quinta-feira, doutor Augusto Cury vai estar conosco. Na quinta-feira, às 14 horas, apóstolo Robson Martins, carrega muito de Deus. Às 16 horas, pastor Carlos Eduardo. E isso tudo de forma simultânea, a gente não para. Acaba um ao vivo, a gente vai entrar em outro ao vivo. Na sexta-feira, nós teremos, às 10 horas da manhã, Jeane estará lá em Curitiba, em um podcast incrível com a missionária Sara Salles. Às 14 horas, eu estarei com a Amanda Ferrari. Às 16 horas, estarei com o Miguel Oliveira, missionário Miguel Oliveira. E às 18 horas, estarei aqui com a Neia do Surdo, contando o seu testemunho e compartilhando aquilo que Deus tem depositado em sua vida. Fique conosco, fique por dentro da nossa programação no WhatsApp. Eu vou nessa, fiquem todos na paz. Deus em Cristo vos abençoe.